Graças a Deus a gente já está bem melhor e eu agradeço a oração de todos que oraram por mim e pela minha saúde. Não da minha saúde, mas da minha família também. E eu vou louvar para o nosso Senhor Jesus, o hino 370. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, né? Oh, meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó, meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aqui agradeço a oportunidade, que a gente possa ser mais grato ao Senhor, né? Mais e mais. Amém. Amém. Não sei se o pastor vai orar pelas ofertas. Amém. Vamos dar continuidade, né? Agora eu vou passar a palavra para o irmão Leandro, que ele tem algo para entregar da parte do Senhor para nós. Amém. Paz, amada igreja, muito boa noite. Vamos orar antes da gente iniciar a meditação da palavra. Pai, Pai celestial, Pai do céu, Pai das nossas vidas, Pai nosso, como diz na oração, Senhor, nós invocamos o Teu santo nome. Nós invocamos o Teu santo nome, pedimos que o Teu Santo Espírito esteja entre nós, em nós e sobre nós, porque o Senhor mesmo disse que enviaria o Espírito para nos consolar e para nos guiar em toda a verdade. E é através do Teu Santo Espírito que a Tua obra é avivada, que a Tua obra avança em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, porque para Ti, Senhor, nada é impossível. E nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos por mais este culto, um culto extraordinário, um culto abençoado, único,
E graças a Ti, eu creio que se não estamos todos, mas a grande maioria está aqui, creio eu. Nosso pastor já retornou, a nossa irmã, como ela mesma disse, já cumpriu o seu período de resguardo. E eu creio que a maioria dos irmãos estão aqui, talvez falte um ou outro, mas a grande maioria está aqui para a glória do Teu nome. E nós Te louvamos e bendizemos, porque apesar de tantas lutas, de tantas situações, estamos aqui, Senhor, para louvar o Teu soberano, poderoso, magnífico, excelso e sublime nome, Senhor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha nos conduzir sempre. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para te louvar. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor receba cada louvor. Não atente muitas vezes para algum erro que possamos cometer, talvez desafinar em algum momento, alguma situação, mas como o Senhor mesmo muitas vezes diz na sua palavra, que o Senhor não atenta para formalidades, de maneira, claro, excessiva, mas o Senhor atenta para o que há no coração, porque os fariseus eles até faziam a coisa certa, mas pela intenção errada. Então, antes de tudo, o Senhor também vê o coração, porque como certo fariseu orou, disse: eu jejuo tantas vezes, faço isso, faço aquilo, não sou como os demais homens, nem como esse publicano. E o publicano, apesar de ser pecador, falha em uma série de situações, como qualquer um de nós, ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque sou pecador. E ele não ousava nem olhar para os céus. Então, o Senhor, antes de tudo, atenta também, sobretudo, para o coração. Porque se for um coração genuíno, coração, como foi dito, quebrantado, o Senhor faz grandes coisas acontecer, o Senhor se move, porque é para a glória do Teu nome, verdadeiramente diante de um coração rendido aos Teus pés. Também nós Te louvamos e exaltamos, porque o Senhor já confirmou esta palavra, através de tudo que foi dito, através de cada palavra, através também desse louvor que o Senhor fez o irmão Marles, diácono Marles, louvar. E nós Te louvamos e bendizemos por isso, Senhor. E também Te pedimos, venha abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Desvenda os nossos olhos para que veja as maravilhas da Tua lei, como disse Davi, Teu servo, no Salmo também 119, que já foi citado, Senhor. E se não for o Teu Espírito Santo a nos guiar, nos conduzir, nós não sabemos manusear esta espada. Então vem nos conduzir a manusear a Tua espada, Senhor. E quão grandes riquezas existem na Tua palavra. Sou apenas um vaso de barro, pequeno, fraco, falho, mas o Senhor é soberano, excelso e sublime. E como já foi visto, e será visto ao longo das lições da escola bíblica, o Espírito Santo é onipotente, ele tem todo o poder, e tudo aquilo que falta em nós está nele, porque ele é perfeito e nele não falta nada. E a terceira pessoa da Trindade, Senhor. Então, Pai, nós só queremos Te louvar, exaltar e bendizer. Bendizer por cada vida que está aqui, pelas nossas famílias, por aqueles que já foram alcançados, por aqueles que estão sendo alcançados. Porque eu creio que apesar de alguns familiares dos Teus servos não estarem aqui nesse momento, o Senhor está fazendo um trabalhar silencioso, que talvez seja até imperceptível aos olhos humanos. Mas eu creio que o Senhor está trabalhando nos corações, conduzindo cada um para mais próximo de Ti. Também me lembro que quando fomos consagrar o terreno da igreja a Ti, a irmã Diná mandou uma mensagem para o pastor e faltou botar uma vírgula. E ela disse: pastor, o pastor Rogério vai me deixar. Deu a entender isso, Senhor. E quem sabe, se não será isso que mesmo que o Senhor fará logo mais, no tempo determinado por Ti. Então nós pedimos, Senhor, que venha alcançar cada um dos familiares dos Teus servos que ainda não se renderam a Ti, ou que talvez em algum momento se renderam, mas se afastaram por uma situação ou outra. Como diz a Tua palavra, para Ti nada é impossível. Lucas 1,37. Nós Te pedimos, Senhor, vem nos conduzir, Senhor. Vem nos fortalecer, Senhor. Vem nos ensinar a Tua palavra, Senhor. Porque muitas vezes, como foi dito, nós lemos e não entendemos. Mas nós precisamos entender para que possamos viver a plenitude da Tua palavra. A Tua palavra diz que aqueles que forem fiéis, obedecerem a Tua palavra, comerão o melhor desta terra. O próprio Senhor Jesus falando que quão dificilmente os ricos entrarão no reino dos céus. E ali o Senhor não estava dizendo que era impossível um rico entrar no reino dos céus. O Senhor estava dizendo que aqueles que amam o dinheiro não entram no reino do céu, ou dificilmente entram.
Não é pecado ter dinheiro, mas amar o dinheiro, isso é pecado. E ali o Senhor estava dizendo que aqueles que te servem têm recompensas. E Pedro perguntou, e nós que deixamos tudo, o que vamos ganhar? E o Senhor disse, não há ninguém que tenha deixado mulher, marido, e que deixar não no sentido de separar, mas deixar por um momento em casa, uma situação para fazer a obra de Deus. E casa, família, parentela, isso, aquilo, para fazer a tua vontade, que o Senhor não recompensa 100 vezes mais nesta vida. E a vida eterna no tempo vindouro. Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Pedimos que o Senhor esteja conosco. Pedimos que o Senhor reja os nossos passos. Pedimos que o Senhor reja as nossas palavras e todo o nosso ser. Como diz mesmo a tua palavra, importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Aleluia. Que o nosso eu seja aniquilado, Senhor. Então, mortifica a nossa carne, repreende tudo aquilo que não vem da tua vontade. Repreende todo ataque, contra-ataque, retaliação do inferno contra as nossas vidas, contra a minha mente. Também nesse momento em específico de ministração da tua palavra, repreenda todo esquecimento, todo mal, e que o teu Espírito Santo encontre guarida, que ele possa fluir neste lugar, em minha vida e na vida de cada um que aqui está, Senhor. Como foi dito, nós estamos aqui para entregar, mas somos nós que saímos abundantemente recompensados e abastecidos para mais uma semana, para mais uma jornada, e tudo para a honra e glória do teu nome. Pedimos que, sobretudo, te agradecemos. Agradecemos porque és soberano, porque é o dono da vida, porque não precisa de nós, mas nos usa. E mesmo muitas vezes sendo falhos, fracos, talvez não te dando o louvor, a adoração, a exaltação devida, ou na proporção que deveria ser dada pelas nossas deficiências humanas. O Senhor nos contempla com graça, com misericórdia, e como diz mesmo a tua palavra, as tuas misericórdias são a razão de não sermos consumidos. Então, Senhor, seja conosco. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos revista, nos blinde, e aos nossos, a nossa casa, abençoe cada um dos teus servos. E se porventura tem alguém enfermo, de alguma enfermidade, seja do que for, desde uma gripe até alguma doença mais séria, pedimos que, em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade seja repreendida e que venha a cura plena, como é dito mesmo do teu nome, Jeová Rafa, o Deus que cura. Então pedimos que o Senhor chegue aqui com cura também, Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja a trabalhar nos corações que estão para além dessas divisas aqui espirituais guardadas por Ti. Cada coração, Pai, cada vida, cada família, cada casa, que o Senhor esteja a contemplar cada vida, e tudo isso para a glória do Teu nome, porque o Senhor ama as vidas, o Senhor ama as almas, o Senhor ama as pessoas. O Senhor enviou o Seu Filho para morrer por todos, deu a oportunidade a cada um. A grande questão é quem quer. Então pedimos que o Senhor chegue com o Seu Santo Espírito, como diz a palavra, convencendo o homem do pecado, a justiça e do juízo, e que possam ter, pela Tua graça e misericórdia, as suas vidas mudadas. Uma nova mentalidade implantada, e a mentalidade do mundo, a mentalidade carnal, seja removida, e que possam viver o extraordinário. Também, Senhor meu Deus e meu Pai, eu Te apresento uma certa viúva, de um certo servo Teu que faleceu, não sei se foi ontem, se foi antes de ontem. Eu peço que o Senhor guarde aquela senhora, meu Deus, porque ela é Tua serva também. E o seu esposo faleceu, não conheço a situação em detalhes dela, mas eu peço que o Senhor guarde aquela vida, sustenha, abençoe, livre de todo mal. E apesar de seu esposo ter partido para junto de Ti, eu peço, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor não deixe a depressão tomar de conta daquela mulher, pois ela já enfrenta essa situação, mas talvez onde ela pensa que vai ser o fim dela, que na verdade seja um grande começo para a glória de Deus. Também, Senhor, te apresento 3 almas, 3 vidas, 3 pessoas que eu conheço, que estão na iminência de partida, que são pessoas ímpias até onde se tem notícia, e se não for o Teu socorro chegar ali, aqueles homens se renderem, eles provavelmente partirão sem Cristo. E uma vez sem Cristo, não há o céu, não há a bênção, não há uma eternidade extraordinária. Então eu te peço, Senhor, que tenha misericórdia daqueles homens. Revela-te a eles, não sei como, não sei de que jeito, mas que eles tenham a oportunidade de Te conhecer,
e não só de te conhecer, mas de se render, de reconhecerem suas falhas, seus pecados e confessarem ao Senhor Jesus e terem suas vidas transformadas para toda a eternidade, para uma eternidade de glória e de bênção, uma eternidade bem próxima do Senhor e não distante, como é no inferno, no lago de fogo e enxofre. Então, Senhor, nós queremos te exaltar por tudo. Ajuda-nos a ministrar aquilo que precisa ser ministrado e obrigado por tudo. Assim nós te louvamos, exaltamos e bendizemos. Em nome de teu amado Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus se encontra a leitura de hoje em Marcos, capítulo 3, do verso 9 em diante. Marcos, capítulo 3, verso 9. Marcos, capítulo 3, verso 9. Nós iremos ver também a parábola do semeador. E o que eu estava observando agora há pouco era que, enquanto os irmãos louvavam, E justamente, que a gente vai ler a parábola do semeador, o Senhor nos fez vir para o evangelho que representa o boi, né? O servo perfeito. O trabalhar de Deus é minucioso, é detalhista e sublime. Você está atento para observar os detalhes. Se os irmãos encontraram, vamos prosseguir. Marcos capítulo 3, verso 9, diz: Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois ele estava curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta dele para tocá-lo. E as pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus. Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Amém. Mas antes de prosseguir, eu quero dizer que o Senhor Jesus, ele, ao longo do seu ministério, ele ministrou 42 parábolas. E 1/3 dos ensinos de Jesus foi em parábolas. E o tema dessa mensagem de hoje, e a pergunta, não para uma resposta tão rápida, tão breve, mas para nós refletirmos, nós que estamos aqui e os irmãos que nos assistirão no YouTube, por que o Senhor Jesus ensinava por parábolas? O que tem por trás disso? Qual é o propósito? Né? Quais são os enigmas que existem aí? Que pode ser extraído para o nosso crescimento, para nosso amadurecimento, para a nossa edificação. E aí eu prossigo aqui. Aqui na epígrafe diz: Jesus escolhe os 12 apóstolos. Verso 13 de Marcos 3 diz: Jesus subiu um monte, chamou os que ele quis e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. E caso os irmãos não saibam, apóstolo significa enviado de, no caso aqui enviados de Jesus, né? Verso 15 diz: eles receberam autoridade para expulsar demônios. Creio que foi dito em algum momento aqui. Verso 16: os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro. Verso 17: Tiago e João, filhos de Zebedeu. A estes ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E por que o Senhor Jesus chamou esses 3 de Boanerges? Ele chamou esses 3 de Boanerges devido ao temperamento deles. Uma certa ocasião estava em Samaria, se eu bem me recordo, e alguns homens não queriam receber Jesus em Samaria.
Aí eles disseram, mestre, o senhor quer que a gente faça que nem Elias, mande um raio para matar todo mundo? O caia fogo do céu, algo do tipo. E aí o Senhor Jesus, vocês não sabem disso, né? Vocês não sabem de que espírito sois, né? Aí devido ao temperamento dele, Jesus chamou eles de Boanerges, filhos de trovão. Verso 18 diz, né? André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, nacionalista, ou Zelote, em algumas versões, verso 19, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Verso 20 diz, quando Jesus foi para casa, uma grande multidão se ajuntou de novo, e era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está dominado por Beelzebul, o chefe dos demônios, e é Beelzebul que dá poder a este homem para expulsar demônios. Ou seja, os fariseus, né, estavam dizendo que o poder de Jesus, a autoridade de Jesus vinha dos demônios, né? E como nós já vimos em outras situações, existem 3 pecados imperdoáveis. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada de modo algum, e esses homens aqui incorreram nesse pecado, ou seja, eles nunca serão perdoados. A blasfêmia contra o Espírito Santo, a apostasia e o não perdoar. Quando nós não perdoamos, nasce, brota, raiz de amargura, até que já não tem mais jeito. E aí é uma condenação eterna. Aí aqui diz, verso 23, então Jesus chamou todos e começou a ensiná-los por meio de parábolas. E ele dizia, como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos, que luta entre si, certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se dividir em grupos, esses grupos lutarão entre si. O reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em casa. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que os homens cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Verso 30, Jesus falou assim, porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Aqui nessa parábola a gente vê que o Senhor Jesus fala, né, que ele não é pelo poder de Satanás que está expulsando os demônios, mas sim pelo dedo de Deus. E aí quando fala aqui de um forte, para poder tomar uma casa, precisa desarmar o forte. O mais forte aqui no caso é Jesus, né, que ele entrou nas nossas vidas. Ele desarmou o mais forte da nossa vida. E aí ele pôde saqueá-lo, né? E aí fala a questão de armadura, né? E aí a gente vai lá para Efésios 6, que fala da armadura espiritual. E muitas vezes a gente, quando vai para Efésios 6, a gente começa logo pelo verso 10, né? Pelo verso de número 10. Mas todo aquele capítulo ali está falando do soldado. Porque quando, não me recordo exatamente como diz lá no texto, mas fala, honra teu pai e tua mãe, porque isto é justo. É o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, entre outras coisas. Fala de honrar os patrões, fala de honrar as autoridades. E uma coisa quando os discípulos dizem, né? Mestre, aumenta a nossa fé. Aí eu só falo dessa questão de autoridade. O centurião de Cafarnaum, se eu bem me lembro, acho que é o centurião de Cafarnaum, que ele diz, né? Senhor, eu tenho autoridade sobre mim, eu sou uma autoridade e tenho pessoas a meu serviço. E ele estava dizendo, eu sei que sobre ti há o Pai que é maior,
eu sei que o Senhor tem autoridade e tem pessoas sobre a autoridade do Senhor. Aí Jesus disse, grande é a tua fé. Ele estava ensinando uma das essências, ou a mais, talvez a mais pura essência da fé. Porque muitas vezes a gente fala de fé e pensa de algo abstrato, né? Mas fé muitas vezes se manifesta como uma atitude. Porque a palavra emuná, no hebraico, no original, né? Fé significa confiança. E essa confiança é traduzida pela mais pura essência de obediência. A palavra mesmo de Deus diz que o Senhor falou com Abraão, Abraão, sai da tua parentela. Ele fez o quê? Saiu. É por isso que lá na frente, quando, acho que Gênesis capítulo 18 em diante, quando o Senhor vem se encontrar com Abraão, e vem mais dois com ele, que são dois anjos, e ele fica um tempo ali, Abraão serve ele, de alguma maneira Abraão entende que um deles é Deus, e quando ele sai dos limites da terra, ele era um beduíno, ele acompanhava os visitantes. E aí quando chega no limite, o Senhor diz, visto que Abraão será uma grande nação, ocultarei o que eu hei de fazer, que vou destruir Sodoma e Gomorra devido ao pecado, a iniquidade deles. E aí é dito que Abraão teve autoridade para parar Deus. Porque naquele momento, quando Deus revelou o plano, Abraão começou a interceder, né? E ele disse, mas se houver tantos justos, o Senhor não vai poupar? E ele começa a intercessão. É por isso que é tão importante igrejas, a construção de igrejas, cristãos, uma cidade, um município, um estado e um país. Porque é justamente esses cristãos que muitas vezes são menosprezados, que não são reconhecidos para a glória de Deus, é claro. Que muitas vezes a ira de Deus está sendo adiada ou postergada naquele lugar. Porque é justamente porque ainda existem pessoas que temem a Deus, que buscam a Deus e dizem, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do meu estado, do meu município, do meu país, da minha família. E Abraão estava ali intercedendo, né? Suplicando por Ló. E a intercessão dele não funcionou porque não tinham 10 justos, né? Ele clamou, Senhor, se tiver 50, o Senhor não vai poupar? Aí Deus disse, pouparei. Aí ele vai intercedendo, se tiver 40, 30, 20, aí quando chega em 10, aí o Senhor diz, por amor dos 10, não destruirei. E Deus se ausenta dele. Mas ele ficou até o último momento. E aquela intercessão fez com que Ló e a família fossem salvos, né? Deus fez a parte dele. Infelizmente, a mulher de Ló olhou para trás mas Deus fez a parte dele. Ele deu escape, né? Infelizmente, ela olhou para trás e ficou convertida em estátua de sal. E naquele momento ela viu a face de Deus em glória. Como a gente já viu lá, que é descrito em Êxodo 33:20, dentre outras passagens, né? Que Deus falou para Moisés. Moisés disse, mostra-me a tua glória. E o Senhor disse, farei passar diante de ti toda a minha bondade, mas a minha face não verás, porque homem nenhum pode ver a minha face e continuar vivo, né? E a gente observa que para os que são obedientes, Deus se revela como que fosse Cristo ali, né? E Abraão conversou face a face e nada aconteceu com Abraão, né? Já a mulher de Ló, quando ela olhou para trás, ali ele já estava executando o juízo. Então ela viu a face de Deus em glória. E na mesma hora ficou convertida em estado de sal. Né? Então aqui o Senhor está nos ensinando sobre essa questão da autoridade, né? Que quando o Senhor Jesus entrou nas nossas vidas, havia um valente que estava tomando de conta da nossa casa. No caso, a nossa alma. E aí Cristo nos resgatou. E ali quando ele nos resgatou, ele amarrou, como diz aqui o valente, tirou as forças, né? Tirou aquilo que dava legalidade a ele. E ele foi expulso. E aí o Senhor, que é mais poderoso, nos guarda. É por isso, como foi dito na lição, o batismo com o Espírito Santo, a gente precisa constantemente estar buscando mais do Espírito, né? Estudando a palavra, louvando, exaltando, bendizendo o Senhor, cultuando a Deus, porque assim então a gente vai estar fortalecendo o Espírito que está em nós. E assim o valente que foi expulso, né? Que foi amarrado, que foi dominado, ele não vai poder retornar. Porque como diz a palavra de Deus, quando um espírito mau sai de um homem, anda por lugares áridos e não achando lugar onde pousar, ele retorna. E se a casa estiver vazia, adornada, ele volta com outros 7 espíritos. É por isso que às vezes uma pessoa
era do mundo, se converte, ou já nasceu cristã, e aí peca, se distancia, e aí começa a fazer uma série de coisas terríveis. Depois, por alguma situação, volta novamente para a glória de Deus e se distancia novamente. E a tendência é só piorar. Por exemplo, se só bebia, aí veio para Cristo, deixou o vício, né? Porque o Senhor libertou o maior valente, que é Cristo. Mas aí, uma vez que sai dos caminhos, a casa fica vazia, adornada. Então, vêm os demônios e entram ali, e aquela pessoa que só bebia passa a beber, fumar, fazer isso, aquilo. E é cada vez pior, é uma decadência. E só Cristo pode nos libertar. No verso 31 diz: e em seguida a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram lá do lado de fora e mandaram chamá-lo. Verso 32: muita gente estava sentada em volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, procurando o Senhor. Verso 33, Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aí olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, quando nós fazemos a vontade de Deus, a gente ganha autoridade, né? E, por exemplo, a irmã Rosa, ela é diaconisa. Há uma autoridade de Deus sobre a vida dela. Então, vamos supor que a irmã Raquel honra a irmã Rosa. Não pensando em ser uma diaconisa, mas é uma consequência natural. Se você honra um servo de Deus, principalmente pessoa que já detém uma autoridade derramada pelo Senhor, você receberá aquela unção. Aí prova isso na Bíblia. Ana estava no templo orando, pedindo um filho, suplicando o favor de Deus. E mesmo aquele sacerdote, sendo um homem mau, tendo se afastado de Deus, chamando ela de embriagada, afaste de teu vinho, né, porque ela orava em silêncio. E aí o que foi dito? Ela poderia ter dito: você está me chamando de bêbada, de embriagada, seu louco. Ela podia ter dito isso, mas ela foi uma mulher temente a Deus. E ela, antes de tudo, viu a autoridade de Deus na vida dele, apesar dele não estar honrando aquela autoridade, né, dada por Deus. E ali, quando Ana honrou aquele homem, primeiramente Deus queria alcançar o coração dela. Porque se o Senhor não trata o coração de Ana, Samuel seria um ídolo no coração dela. Porque era tudo o que ela queria. Não, eu quero um filho. Porque a mulher não ter um filho naquela época era uma desonra terrível. Era uma mancha, assim, né? E aí ela era estéril, ela não tinha filhos. Mas tudo isso era um propósito do Senhor. Era o Senhor querendo extrair o melhor dela. Como o Senhor fez com o Senhor Jesus no Getsêmani, na cruz do Calvário. Ele levou Jesus para a prensa para tirar o melhor azeite de dentro de Cristo. E o Senhor queria tirar o melhor de Ana. Então a maneira que ele encontrou foi serrando a marca dela. Até o dia que ela entrou no templo e disse: se o Senhor me der um varão homem, não esqueça da sua serva, mas se lembrar da sua serva, eu lhe darei todos os dias da sua vida para que siga o Senhor e seja seu, né? E ali ela foi fiel àquele voto e Deus honrou ela. E